E o tema da nossa aula de hoje é um princípio que gera muito resultado financeiro. Bom, quais são os princípios bíblicos da boa administração financeira? Dá uma olhadinha, presta atenção. Fica no raciocínio aqui comigo. Eu vou te falar um princípio, tá? Canetinha vermelha aqui, please. Come on, please. Isso, uma canetinha aqui. Ó, tá? Um princípio, tá? Então, existem vários princípios, tá? Vários princípios, mas tem um apenas que gera muito resultado financeiro, tá? Só que assim, não existe apenas um princípio, existem vários princípios, tá? Então eu vou começar falando para você de alguns princípios bíblicos da boa administração financeira, tá? Eu vou citar vários princípios, mas tem um deles que tende a gerar o melhor resultado financeiro. E aí, enquanto eu vou te falando dos princípios, eu quero que você pense, né? E pode até escrever no chat se quiser, ou se você está vendo o replay dessa aula, você escreve qual princípio que você acha que faz parte da boa administração financeira, tá? Vou colocar na tela alguns princípios. Primeiro princípio, não se endivide. Está escrito, gente, lá em Romanos, capítulo 13, versículo 8, tá? Eu vou falando para você as referências bíblicas aqui, para que, caso você queira anotar, você pode anotar e verificar na sua Bíblia também, tá? Mas na tela vai aparecendo o princípio e eu vou fazendo as leituras bíblicas e falando para você onde que está na Bíblia, tá? Qualquer coisa, assiste tudo, depois assiste novamente anotando as referências bíblicas. Veja como é que fica melhor para você, tá? Então, primeiro princípio, não se endivide. Tá escrito lá em Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Gente, Romanos é uma carta, né? Naquela época era comum carta, hoje em dia a carta é o Zap, né? É o WhatsApp, né? Romanos era uma carta, né, que Paulo enviou para um povo. Aproximadamente 2000 anos atrás, né? Um pouquinho menos, né? Enfim, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, existem enfim, algumas teorias aí sobre o nosso calendário, mas o fato é que é aproximadamente 2000 anos, tá? Aproximadamente 2000 anos, né? Se Jesus morreu com 33, enfim, foi um pouco depois, próximo de 2000 anos. Olha que tá escrito, 2000 anos! 2000 anos! E vale até hoje. Tá escrito o seguinte, não se endivide. Aliás, não se endivide é o princípio, né? Lá tá escrito o seguinte, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Gente, o Brasil tem, hoje, 2023, 80% de pessoas endividadas. Tá andando na rua? Tá dentro do ônibus? Não sei onde é que você tá me ouvindo. De cada 10 pessoas que você olha, 8 estão endividadas. Tá? O número exato é 77,9%. Eu tô arredondando, 80%. O que estava escrito há 2000 anos atrás? Não se endivide. Tá? Na verdade, o texto é, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Ah, Maicon, mas é a culpa do capitalismo. Ah, Maicon. Não tem a Maicon. Tá? Não tem a Maicon Lima, não. Não tem a Maicon. 90% da tua vida financeira está no teu controle. Tá? Mas a gente gosta de terceirizar. Ah, é porque ofereceram o celular para mim. Ah, é porque eu não tive a oportunidade de aprender a investir. Ah, é por causa do governo. Tem governo, gente. Não tem governo. Eu fui sempre melhorando a minha vida financeira, aumentando meu patrimônio, independente de Collor, Lula, Bolsonaro, FHC, não quero saber. 90% está no meu controle. Claro, tem coisas que não estão no meu controle. Tá? Mas eu diria que, com conhecimento, 99%, na verdade, está
no teu controle, tá? Para não dizer 100%, porque pode acontecer alguma coisa, né? Então, foi escrita há 2000 anos atrás para você não se endividar, tá? Talvez você não é um cara endividado, e a gente vai avançando nos princípios, mas percebe como as pessoas não fazem o básico, o lógico, na verdade? Vamos lá, vamos para os princípios. E lembrando que tem um princípio que gera muito resultado financeiro, tá? Todos esses princípios de administração financeira que eu estou falando aqui, desculpe, inicialmente para você, todos esses princípios vão acabar gerando resultado financeiro. Mas tem tá? Qual será que é esse princípio, né? Tem gente aí que já tá quase lá, quase isso. Tá bem perto, tá? Tem um princípio que ele gera muito. Quando eu falo muito, é rios de dinheiro de resultado financeiro, tá? Lembrando que o dinheiro é um meio para a gente fazer algumas coisas. Conquistar, né, ter acessos, ter uma vida de classe média, que é o que todo mundo merece nesse mundo, tá? Você não merece ser um miserável no sentido de não ter dinheiro ou no sentido de estar investindo errado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Muito pelo contrário, o dinheiro é para trazer para você a tranquilidade financeira, tá? É para te trazer paz. Segundo princípio, tire a minha imagem ali, por favor. Segundo princípio é não seja fiador de um endividado. Como se não bastasse ser endividado, tem gente que é fiador do endividado. Vamos ver o que está escrito lá. Não esteja entre aqueles que, com um aperto de mão, ficam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagar, por que corre o risco de perder até a cama que dorme? Não esteja, isso está em Provérbios 22, 26 e 27, tá? Por que as pessoas com aperto de mão saem toda feliz com uma dívida nas costas, né? Eu não sei de onde que tiraram essa ideia. Não sei de onde. Cara, quando eu trabalhava no banco, era incrível. O cara ia lá, financiava uma casa para pagar 3, apertava a mão, tirava foto, levava parabéns do gerente e saíam todos felizes. Tô dizendo que tá errado financiar casa? 90% dos casos é feito de forma totalmente errada, tá? Financiamento de carro, a mesma coisa. Ia lá, financiava, colocava laço, apertava a mão, tirava foto. Tô dizendo que tá errado financiar carro? Olha, 90% dos casos, sim, tá errado. Tá escrito aqui, ó. Não esteja entre aqueles que com um aperto de mão ficam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagar, isso você dá pra gente entender aqui, ó. Tudo bem, você quer ser fiador de alguém, mas você tem como pagar aquela dívida se aquela pessoa não pagar? Aí eu tenho, Michael. Eu tenho lá no meu banco lá 2 milhões e eu tô sendo fiador de uma dívida aqui de 50 mil. Beleza. Você não vai correr o risco de perder até a tua cama que dorme. Porque tu tem 2 milhões e está sendo fiador de 50 milzinho. Mas geralmente não é isso que acontece, né? Ah, ele é meu amigo. Ah, ele é meu amigo, mas ele não está seguindo, então, o princípio bíblico da boa administração financeira. Tem mais princípios aqui, tá, gente? Tem vários. Eu vou trazer 5 iniciais aqui para você. O próximo princípio é o princípio do planejamento financeiro. E está escrito lá em Lucas 14, 28, o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Deu para entender? Está muito clara essa tradução, né? Eu digo essa tradução porque a Bíblia não foi escrita em português, não é isso? Foi traduzido. Mas está extremamente claro, não está? Para mim isso aqui está tudo claro. Ó, escrita 2 mil anos atrás aproximadamente. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos? Para ver se tem dinheiro suficiente para acabar a torre. É isso que você deve fazer. Planejamento financeiro. Quase derrubei minha água. Planejamento financeiro, não é isso? Você vai comprar um carro sem planejamento, uma casa sem planejamento, fazer uma empresa sem planejamento? Tudo com planejamento financeiro. Quando eu pedi demissão do banco, eu passei aproximadamente 4 anos fazendo o meu planejamento financeiro para fazer a mudança de carreira, né? De gerente de banco,
que era o cara que endividava as pessoas, era eu. Nada contra gerente de banco, tá? Eu era pago pelo banco e eu tinha que fazer isso. Né? Então, de gerente de banco para educador financeiro, realizando o sonho da minha vida aqui, gente. Eu amo falar sobre finanças e dinheiro para as pessoas, tá? Passei 4 anos planejando, tá? Planejamento financeiro. O próximo princípio é poupar. Na tela aqui para você. Poupar está lá em Provérbios 21, 20. Na casa do sábio, há comida e leite armazenados. Mas o tolo devora tudo que pode. Porrada, tira e bomba. Provérbios, para você ter uma ideia, é atribuído a, ledo engano, a Salomão. Ledo engano não, é atribuído a Salomão. E essa história, né, de Provérbios ali aconteceu aproximadamente 900 anos antes de Cristo. Quase 1000 anos antes de Cristo. Ó o que está escrito. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados. Poupar, está armazenado. Aí o pessoal fala, não pode acumular dinheiro, é pecado. Tem que gastar tudo, dinheiro foi feito para gastar. Não, que está dizendo o contrário. Claro que dinheiro foi feito para gastar, mas você tem que poupar. É um princípio milenar de administração financeira. Na casa do sábio, há comida e azeite armazenados. Ó, o princípio de poupar. Mas o tolo devora tudo que pode. Não basta poupar. Não basta poupar. Tem que investir e multiplicar. Lá em Mateus 25, 29 está escrito: pois quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Eu vou comentar mais sobre esse princípio ainda durante a nossa aula de hoje, por isso que eu não vou ficar tanto tempo nele, tá? Próximo princípio milenar de administração financeira é o princípio da honestidade. Então, pegando os últimos princípios aqui, não basta poupar, tem que investir e multiplicar. Não basta poupar, investir e multiplicar, tem que ser honesto. Tá? Então, ó, próximo princípio, por favor, aqui, ó, honestidade. É elementar. Tá? Pontinhos, pontinhos porque a frase começa antes, mas eu tô pegando a parte principal aqui, tá? Pontinhos, pois zelamos pelo que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Né? Isto está em 2 Coríntios 8, 21. Tá? Coríntios, Mateus, Provérbios, esses nomes que eu estou falando, para quem não sabe, está na Bíblia. A minha Bíblia foi para outro escritório. Enfim, na Bíblia, tá? Tem Bíblia no celular, tem Bíblia na internet também, se por acaso você não tiver. Tá? Quem vai na igreja tem uma ideia, né? Que Coríntios, Mateus, Provérbios, que isso é a Bíblia, né? Essas citações estão no livro chamado Bíblia, né? Que é um conjunto de livros para nós cristãos, escrito por pessoas inspiradas por Deus, tá? Honestidade. Pois zelamos pelo que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Gente, não é para ser honesto só quando tem alguém olhando a gente. Tá? Princípio milenar da honestidade. O Senhor está me olhando, Deus, né? Está me olhando. Então eu tenho que ser honesto. Não é só diante do Senhor, também diante dos homens. E a gente pode pensar isso de várias formas. Não é só para eu ser honesto quando tem alguém me olhando. O chefe tá me olhando. Meu filho tá me olhando. Minha esposa, meu pastor, meu padre da minha igreja tá me olhando. Não, é para você ser honesto em todas as situações, porque ele é um princípio milenar. Você tá plantando na sua cabecinha coisas boas quando você é honesto. E não basta também poupar, multiplicar, ser honesto, você tem que pagar impostos. Não sonegar é um princípio.
É muito comum as pessoas falarem para mim, mas como é que eu faço para não pagar imposto? Não tem um jeitinho? Eu não sei, tá? Eu sempre paguei os impostos. Eu sempre declarei imposto de renda. Eu fiz 18 anos de idade, eu comecei a declarar meu imposto de renda. E declaro. Não me falta. Eu não vejo problema. Ah, mas aí eles estão administrando mal o dinheiro. Quem sabe a educação financeira chega para eles um dia, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Não sonegar. Está escrito lá em Romanos 13, 7. Deem a cada um o que é devido. Deem, né? Do verbo dar, deem a cada um o que é devido. Se é imposto, deem o imposto. Se é tributo, deem o tributo. Se é temor, deem temor. E continua, tá? Se é honra, deem honra. Então tá escrito lá em Romanos que é para pagar o imposto. Existem técnicas para pagar menos imposto, está dentro da lei? Concordo plenamente. Agora, não pagar imposto, eu não concordo. Tá? Isso é uma coisa minha. Você pode também não concordar comigo. Tá? Eu sei que a administração pública, aí a gente vai entrar em outra questão da política e tal, administram mal os impostos. Eu sei disso. Eu sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Estou focando em mim. Não posso focar lá fora onde eu não tenho controle. Tá? Foca na tua vida financeira, naquilo que você tem controle. Vou trazer mais um princípio para você, tá? E ó, não sei se vocês já descobriram, tem gente tentando descobrir aqui no chat. Tem um princípio que ele gera muito retorno financeiro, tá? Vou te trazer mais um princípio, mas depois a gente vai focar em um só, tá? Em um só. Mais um princípio aqui da boa administração financeira. O próximo é vida tranquila. Lá em 1 Tessalonicenses 4:11 está escrito o seguinte: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Olha que coisa boa, gente, que coisa gostosa. Ter uma vida tranquila, cuidar dos seus negócios, trabalhar com as próprias mãos. Esforcem-se, ele fala no começo. É um esforço que a gente tem que fazer, não é verdade? Esses, então, foram alguns princípios da boa administração financeira. Mas como eu estou trazendo aqui para você, né? Existe um princípio que gera muito resultado financeiro. E além de gerar muito resultado financeiro, tá? É importante a gente gerar esse resultado financeiro com segurança. Tá? Esse princípio, eu falei alguns princípios aqui, mas tem um que a gente vai falar em gerar resultado financeiro, em ter tranquilidade financeira, em ter liberdade financeira e com segurança. Dá uma olhada. Vou colocar aqui para você 3 alunos meus. Tá? 3 alunos meus, beleza? Dá uma olhada no que eles falam. Eu acho que está sem legenda. O primeiro vai falar em rentabilidade. Já vou deixar claro aqui para ti, tá? Vai falar em rentabilidade. Os outros 2 vão falar em rentabilidade e segurança. Isso não é falado aí na internet. O pessoal fala, ó, você pode ganhar muito dinheiro. Pode ganhar milhões com Bitcoin. Mas cadê a segurança do negócio? Rentabilidade e segurança. Tá? As duas coisas são importantes. Dá uma olhada na tela o que esses alunos falaram sobre rentabilidade, milhões, dinheiro e segurança. Atrás, pra frente, ver quanto perder na vida já, muito perdido. Pegar aquele dinheiro da Previdência que foi pago lá e calcular para hoje, estava milhões aí. Valeria mais a pena? Cheguei a pagar sobre 10 salários mínimos quanto tempo? O cara não tinha essa noção aí, né? Hoje, aposentadoria, esquece, né? Então, IPCA no Tesouro aí, para 25, 30 anos, né? Meu, vai dar um... Olha só que interessante, né? Olha só que interessante. Ele falou já podia ter milhões. Tava se achando... O Mauro, né? Tava se achando... Querido, né? Tava se achando velho. Cara, se você tem 50, 60 anos, você tá na metade da vida. Tem toda a vida pela frente. Ainda dá tempo dos milhões, tá? E Mauro já está no caminho. Milhões. Se tivesse aquele conhecimento lá do método, né? Vamos colocar aqui também mais 2 alunos, acho que tá bom.
Olá, meu nome é Cristiane. Eu aprendi a ter mais rentabilidade, mais segurança com o método Começar a Investir. Meu nome é Soares e eu aprendi a ter mais rentabilidade e segurança com o método Começar a Investir. Show, show, show de bola. Rentabilidade, né? O Mauro falou até de milhões. E segurança. Sempre prezando muito, muito, muito pela segurança financeira do seu dinheiro. Tá? Lembre que nós estamos falando sobre um princípio que gera muito resultado financeiro. Claro, esse resultado financeiro eu prezo pela segurança, porque quando você chegar na tua liberdade financeira, eu quero que você continue com a tua tranquilidade financeira, né? Liberdade financeira é ter dinheiro, fazer o que você quer, e tranquilidade financeira é à noite você dormir e estar tranquilo, né? Estar em paz, como a gente leu lá em Tessalonicenses, né? Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus negócios, né? E trabalhar com as próprias mãos. Bom, a gente está falando de princípios, mas afinal de contas, o que é um princípio? Vou colocar na tela aqui para você uma palavra simples para definir princípio. Princípio é um fundamento. Princípio é uma base. E quando eu falo sobre princípios milenares, essa expressão eu peguei emprestada do Tiago Brunet, né? E são princípios que estão na Bíblia, são milenares porque funcionam há milhares de anos. A gente está falando de fundamentos que ainda funcionam. E vão continuar, se funciona por 1.000, 2.000, 3.000 anos, vai continuar funcionando por milhares de anos. Tá? Agora, vamos lá, estamos falando de princípios. Cuidado, cuidado. É importante você seguir os princípios e cuidado para você não plantar errado. Ó, vamos ver quem está sacando qual que é o princípio aí. Cuidado para você não plantar errado. Atenção, atenção, atenção. Cuidado para não plantar errado. Tá? Imagine 3 situações. Situação 1. Você foi lá, colocou teu dinheirinho na poupança, tá lá a vida inteira, aquele dinheirinho, não chove nem molha, né? Plantou mal, porque a poupança... Parabéns, tá, por ter dinheiro na poupança, tá, gente? Parabéns. Mas assim, não é um investimento que vai te levar para o resultado financeiro e para a liberdade financeira. Tá plantando mal, tá colhendo mal. Né? Tá plantando errado, tá colhendo errado. Aí beleza, aí você pensa o seguinte, não, beleza, Mike, eu tô plantando mal, eu vou continuar na poupança, deixa lá, o dinheiro tá derretendo, continua lá mesmo. O que que tá acontecendo? Plantou mal, tá colhendo mal, continua plantando mal e vai continuar colhendo errado. Não tem uma mágica. Não acha que o gerente do banco vai te ligar e falar, olha, você foi premiado, seu dinheiro está na poupança, agora você vai receber uma rentabilidade acima da inflação. Não, isso não vai acontecer. É você que planta. Plantou, deixou na poupança? Plantou mal. Ah, tá assim mesmo, continua assim. Continua plantando mal, continua derretendo dinheiro. Agora, o pior de tudo é o seguinte. Teu dinheiro tá lá na poupança e você decide arriscar o teu dinheiro. Ó, olha isso daí. Dei um print aqui de uma propaganda, tá? Tá cheia de propagandinha aqui, cada um faz o que quer na sua vida. Tá? Cada um faz o que quer na sua vida. Mas, aliás, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, para que o YouTube entenda que é importante e continue, né? A gente faz algumas denúncias aqui até onde a gente pode. E o YouTube, as redes sociais, continue deixando, Facebook, também Instagram, continue deixando esse vídeo no ar. Tá? A única coisa que eu te peço é para você curtir. Tá? Isso já ajuda. Compartilha lá nos grupos, compartilha com teu marido, com a tua esposa, com um amigo seu, né? Lá no grupo da família, sei lá. Compartilha com uma pessoa e curte o vídeo. Isso já ajuda a manter o vídeo no ar, tá? Eu dei um print aqui de uma propaganda sobre investimentos. Gente, eu tô falando sobre plantar, aí você deixou o dinheiro na poupança, plantou lá na poupança. Aí você fala, ah, olha só essa propaganda aqui, ó. Eu vou arriscar meu dinheiro. Tá vendo esse monte de tela aí para investir? Tem nada disso, gente. O que eu uso para investir é isso aqui, ó. O que eu uso para ensinar meus alunos é isso aqui. E o computador, né? Eu tô no computador aqui,
Um computador normal, um notebook, né? Poderia ser um computador normal, um PC, um celular, o meu computador pessoal, né? Um celular pessoal, normal. É isso. Tem nada a ver, isso aqui é um print de uma propaganda, tá? Falando sobre investimentos. Não tem nada a ver com investimentos, não da forma que eu ensino. Tá? Eu não preciso desse monte de tela aí para investir, ver um monte de gráfico. Para investir e ter liberdade financeira da forma que eu ensino, não tem nada a ver com isso. Então, se o teu dinheiro está na poupança, você cai numa dessas propagandas aí, tá plantando errado, o que você está fazendo? Tá fazendo M, tá fazendo coisa errada. Aí no meio da coisa errada, você faz uma coisa mais errada ainda. É o exemplo, vou usar um exemplo aqui para ficar mais claro esse exemplo que eu estou trazendo aqui de estar na poupança de repente ir para sei lá, uma dessas propagandas de investimento doida aí. O cara tá desrespeitando a esposa dele, tá brigando com a esposa briga com ele vai lá e pensa, vou trair minha esposa. Pô, tá ficando doido? Tá fazendo a M, tá fazendo a coisa errada, vai fazer mais coisa errada ainda? O que tá acontecendo? Você tá plantando coisa errada, vai colher um monte de coisa errada. Tá? Então, cuidado com isso. Cuidado com isso daqui. Tá? Cuidado com essa história de dinheiro do dia para noite. Não tem como, tá? Eu tô falando que você vai plantar. Olha o princípio aí. Você vai plantar, regar, cuidar e vai nascer, vai colher. Não tem como ter dinheiro do dia para noite. Cuidado, o cara chega e fala, tem um esquema aqui que é dinheiro do dia para noite. Vai dar não, gente. Vai dar não. Você já viu plantar uma árvorezinha, né? Plantar do dia para noite ou da noite para o dia? Planta uma árvorezinha de noite, de manhã você tem uma mangueira, um pé de manga grandão lá. Não tem como. Você tem que plantar. E às vezes nem nasce aquela árvore. Ainda tem esse risco. Tá? Então é com tempo. Tá? Ó. Aquilo que você planta, você colhe. Eu não sei se você já plantou alguma coisa, mas quando eu era criança, eu morava num sítio, um pequeno sítio, uma roça, a gente fala, né, com meus pais. E a gente trabalhava, 5 da manhã até ficar escuro, né? Que daí energia elétrica não era que nem hoje em dia, né? Que você aperta no botãozinho e acende a luz. Né? No sítio não era assim não, gente. Não tinha essa parada aí não, né? Tinha lampião, né? Enfim, bom. A gente trabalhava muito, e a gente tinha pouco resultado. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família. Só que a gente olhava os vizinhos, parecia que eles não trabalhavam tanto. Eles trabalhavam bastante também, mas não trabalhavam tanto. Sabe? A gente tinha que acordar 4, 5 horas. O vizinho acordava 5h30, 6 horas. Ia lá, trabalhava. Só que as plantações deles eram muito bonitas. Ou seja, o resultado deles nas plantações eram maiores do que os nossos. Consequentemente, aquelas plantações eram para sobrevivência e para vender. Consequentemente, os resultados dos nossos vizinhos, os resultados financeiros, eram mais significativos do que os resultados da minha família. Isso significa o seguinte: aquilo que você planta, colhe. Mas não basta plantar. Sai você todo felizinho lá, né? Plantar a tua plantinha lá. Aí vou plantar que vai nascer. Não basta plantar. Tem que conhecer. Pode deixar a sua imagem ali, por favor. Pode isso comigo do lado. Tem que conhecer, tá? Então, ó, não basta plantar, tem que conhecer, tá? Não basta plantar, tem que conhecer. Aqueles vizinhos nossos, eles tinham mais conhecimento, mais tecnologia, né, europeia. A gente também tem origem europeia, mas mais longe, né? Sei lá, tinha um avô italiano, um outro avô português, mas é muito mais longe. O deles estava mais perto. O cara que veio da Alemanha, por exemplo, estava ali, né, com os vizinhos. Então eles tinham mais tecnologia, eles tinham mais conhecimento. O que eu estou te falando? Plantar, show de bola, planta, essa é a ideia. Plantar para colher. Mas se você tiver conhecimento, as coisas vão ficar muito mais fáceis com conhecimento, gente. Muito mais fáceis. E na vida financeira é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, tá? Você planta e às vezes você
pensa que está plantando certo, mas está plantando errado, tá? Nos investimentos, na vida financeira, tá? Nos investimentos também. Você até poupa, até tá plantando o teu dinheirinho lá. Mas aí plantou ali 100 reais, R$1.000, 100 mil, 200 mil. Alguns chegam a 200 mil, né? 1 milhão. Depois gasta tudo. Por que gasta? Porque não tem o conhecimento básico. Tá? Eu não estou falando de nada complexo. Não tem o conhecimento básico necessário. Tá? Então, plantar para colher, mas plantar com conhecimento, você fica mais tranquilo. Não se mata de trabalhar, naquele exemplo que eu dei lá da minha família, e o resultado financeiro é muito maior. Tá? Tem que escolher a semente certa. Né? Tem que fazer a plantação certa. Não tem como plantar abacaxi, nada contra abacaxi, mas o abacaxi, né? Deu um abacaxi, tipo, deu um problema aqui no sul, né? Tu planta um abacaxi, mas tu pensa que tá plantando uma melancia. Tem imagem disso, não tem? Tem, ó. Não dá certo, ó. Você planta abacaxi lá todo felizão, né? Mas tu pensa que vai colher uma melancia. Não dá certo, tá? Se plantar abacaxi, vai colher abacaxi. Não tem mágica. Falamos de vários princípios aqui e no final aqui eu trouxe várias pistas para você. O princípio que gera muito resultado financeiro é o princípio da semeadura. Pode deixar a imagem em mim. Isso, princípio, deixa a imagem aqui em mim. Princípio da semeadura. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Na tela. Lembre-se, quem planta pouco também colherá pouco. Quem planta muito colherá fartamente. Isso está em 2 Coríntios 9, 6. E mais um versículo que eu falei para você antes na aula. A quem tem, mais será dado. E possuirá eu gosto dessa tradução aqui, ó. Eu gosto dessa tradução. Possuirá abundância. A quem não tem, até o pouco que tem será tirado. Deixa eu contextualizar isso aqui para você. Esse a quem tem, mais será dado e possuirá abundância, e quem não tem, até o pouco que tem será tirado, é aquela parábola que está em Mateus 25, 29, Mateus capítulo 25, versículo 29, em que é contada a seguinte parábola, resumindo ela, quem assistiu às aulas anteriores deve saber. Um senhor com muito dinheiro saiu para viajar e deixou talentos para seus servos, talentos para seus empregados. No contexto bíblico, a palavra talento está muito claro para mim que é dinheiro. Tá? Deixou reservas, né, de produtos, reservas financeiras, dinheiro. Tá? Talento, uma das traduções, é dinheiro. Algumas traduções, eu falo traduções porque a Bíblia foi traduzida, repetindo, né? Por português, é claro, né? E para até chegar no português foi traduzido outras vezes. Mas algumas traduções falam, talentos pode ser dom, pode ser dinheiro, que é o nosso contexto aqui, tá? E pode ser, enfim, outras coisas também, né? Um talento. Então o senhor foi viajar, deixou para uma pessoa, resumindo a história, um talento. Por quê? Porque o senhor sabia, o senhor era o dono, né? O senhor muito rico foi viajar, o dono daquela fazenda, daquele lugar, seja como for. Aquela pessoa que ele deixou um talento, o senhor já sabia, a pessoa não vou dar muito talento, muito dinheiro para esse cara aí cuidar, porque ele até é de confiança, mas sabe? E aí um outro lhe deu 5 talentos. Ou seja, 5 vezes mais. Por quê? Porque o senhor já sabia que ele podia dar mais para aquele. E qual que é a lição? O senhor foi viajar, quando o senhor voltou, aquele que tinha um talento, guardou um talento e falou, tá aqui meu senhor o talento. Aquele que tinha 5 talentos, ele falou assim, meu senhor, eu sei que eu deveria cuidar desses talentos, mas também deveria multiplicá-los. Claro, eu estou falando aqui com minhas palavras, tá, gente? Devo também multiplicá-los. Então, toma aqui estão 10 talentos. Rendeu 100%. O que o senhor falou? Tire aquele um talento daquele cara ali que não multiplica, que não faz nada,
que deixa o dinheiro embaixo da cama, que deveria ter... Isso está na Bíblia, tá? Deveria ter deixado o dinheiro aos banqueiros para que o dinheiro rendesse juros. Tá exatamente assim lá. Tá? Então tira esse um talento dele e dá àquele que tem mais. Tá? Só contextualizando aqui essa leitura. Que diz: pois a quem tem mais será dado e possuirá abundância. Então você tem que ter e tem que saber multiplicar. Né? Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Está em Mateus 25, 29. A minha pergunta para você hoje é o seguinte. O que você está plantando hoje? Do ponto de vista financeiro. E aí, pensando no que você está plantando hoje, tem como melhorar? E a resposta é: sempre tem como melhorar. Tá? Então, quero que você analise. O que você está plantando hoje? Baseado no que você planta hoje, aí você está colhendo. Presta atenção, você está colhendo aquilo que você plantou no passado. E você continua plantando. Baseado no que você está plantando hoje, se estiver plantando qualquer coisa, vai continuar colhendo qualquer coisa. Tá? Então, tá plantando certinho? Então, o que você vai colher daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 5, 10 anos? Ah, mas que eu tenho 50 anos. Daqui a 10 vai ter 60. Vamos plantar certo para colher certo? Ah, mas que eu tenho 30 anos. Daqui a 10 vai ter 40. Expectativa de vida é 80% de chance que você vai chegar aos 85 por aí. Tá? O que você está plantando hoje? Essa é a minha pergunta para você. Minha pergunta para você hoje é: o que você está plantando hoje e o que você vai colher daqui a 1, 2, 5, 10 anos? Lembrando que não é para sair que nem um louco fazendo qualquer coisa com seu dinheiro. É um passinho de cada vez para você chegar lá nos seus resultados financeiros, na sua liberdade financeira. Como falaram alguns dos meus alunos, rentabilidade e segurança, paz, tranquilidade financeira. Investir não é tabu, isso significa que investir é muito fácil quando você tem conhecimento. Se inscreve no canal. Até a próxima aula. Eu vou dar uma olhadinha no chat aqui, tá? Sem pressa e sem pausa. Tem que ver se eu tô com acesso no chat. Sem pressa, sem pausa. Até o próximo vídeo.